Proclamação do Evangelho segundo São João. Glória a vós, Senhor. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos. Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse: A quem procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus retomou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus: É conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a empregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada da porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os servos e os guardas tinham feito um fogo, porque fazia frio. Estavam se aquecendo, e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus replicou-lhe: Se falei mal, mostra em que falei mal. E se falei certo, por que me bates? Anás então mandou-o, amarrado, a Caifás. Simão Pedro continuava lá, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossa lei. Os judeus responderam: Não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: Acaso sou eu judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus.
mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos lhe disse: Que é a verdade? Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou: Eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar: Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E batiam nele. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Ele disse-lhes: Eis o homem. Quando o viram, os sumos sacerdotes e seus guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Os judeus responderam-lhe: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe: Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus continuavam gritando: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Vou crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Pilatos, então, lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Lá, eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, e sim, ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima e embaixo. Eles combinaram: Não vamos rasgar a túnica, vamos tirar sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a escritura: Repartiram entre as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso,
Sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram num ramo de hisopo uma esponja embebida de vinagre e a levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da Escritura diz: Olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram, com os perfumes, em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado, por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.